Olha, que francês. história boa Você que nós vamos contar, gente. Vocês podem ficar animados, porque eu tenho uma história boa para contar. Que história boa a sua. Ele era você publicitário. sabe, Não, vai, continua, você pode sabe falar. essa história é tão engraçada Não, porque a gente nunca acha que a nossa história é boa, né? A gente sempre olha para o vizinho e fala, nossa, aquela história é incrível. E aí aham, o jornalista quando escreveu esse livro e ele me uhum, mandou, eu falei assim, nossa, gente, essa biografia, mas não deve ter nada, né? Vamos ler. O mineiro, né, com o pé atrás. aham. Aí eu li e no final eu falei, que cara é esse? Que história incrível. E aí dá um tilt na cabeça, eu falei, esse cara sou eu. Essa história é boa. É, a história é muito boa. O Gustavo Pereira, gente, para quem não conhece, eu vou explicar. Ele já está bastante conhecido aqui em São Paulo. Enfim, ele virou chefe, mas antes de tudo ele era publicitário. O mundo da publicidade é uma loucura, é uma doideira. Eu que trabalho com isso aqui, que eu trabalho com publicitários também, e Sim. assessorias de imprensa, enfim, com tudo. Eu fico maluco, eu imagino você trabalhando em criação e coisa, enfim. Naquela época. é. É, E é, aí, é tão louco isso, porque hoje eu me pergunto, o que me hum, dá mais trabalho, me deu ou me dá mais trabalho? Se é a gastronomia ou se é a publicidade? só que agora tem o prazer, né? Tenho prazer junto, tenho Ah, prazer junto. exatamente, tem o prazer. E como eu vou fazer uma pergunta assim que é meio lugar comum, mas eu tenho que falar. Quando é que foi essa virada de chave? Como é que foi essa virada de chave? Eu sei que Vamos todo lá. jornalista pergunta isso, meu Deus, é uma coisa. Mas eu vou ter Não, que. mas você sabe, mas essa pergunta é sempre muito boa, porque ela Hum, inspira as pessoas, né? aham, A virada de chave, ela não é nunca muito rápida, ela é um processo, que ela leva um uhum, tempo. O meu processo levou mais ou menos 5 anos. Foi quando eu fiz a primeiro contato com a gastronomia. A minha mãe me mandou de presente o caderno de receita da minha avó. Eu já ali precisava de um plano B da publicidade, que já não estava me dando uhum, tanto prazer. uhum, E sempre vem aquela loucura do tipo, será que eu largo? Será que eu não largo? Até que um dia a vida fez isso por mim. Eu não consegui sair da cama. E eu não conseguia levantar para ir trabalhar, eu não conseguia ter prazer naquilo. E aí eu uhum. falei, tudo bem, foram 5 anos de processo, mas tá aí a vida me dando o start. Eu não levantava da cama. Ali eu falei, eu preciso procurar o meu prazer, e hoje ele está na gastronomia e não mais na publicidade. Gustavo, mas aí você é, tem um lado publicitário aí, porque as suas, o que você faz é criativo. Exato. Você inventa e dá certo, entendeu? Mas Você veja faz bem, experiências. Você é um cientista louco, entendeu? eu, eu, fa- eu trago o storytelling para dentro dos pratos. Mas Aham. aí tá o pulo do gato. Hum, Quando eu tomei a consciência de que eu não podia matar o publicitário dentro de mim, que era ele que me fazia ser um chefe diferente, aí eu sim. assumi esse lugar. Mas até Aham. então, eu passei um ano falando como é que eu mato esse publicitário. E as pessoas me reconhecem como chefe de cozinha. Porque tem aí um gap, né, das pessoas me Aham. olharem e me verem como publicitário. Então eu Aham. falei, como eu mato esse cara? Aí como eu Aham. fiz? Eu mostrei o dia a dia de uma cozinha. Eu mostrei o quão difícil é trabalhar numa cozinha, o quanto é estressante, apanhar do meu chefe na época, Hum, criar um prato diferente, errar um prato. E aí, na hora que as pessoas começaram a me reconhecer como chefe, né? Tipo, ele é chefe de hum, cozinha. Aí eu falei, agora eu preciso trazer esse publicitário de novo. Porque é ele que vai hum. ser a minha diferenciação dentro da Lógico. gastronomia. É ele que vai trabalhar para que eu seja um chefe de Uma um. potência. é, Imagina que eu estava começando tarde como chefe de cozinha, então eu tinha que trazer um outro diferencial.
Aí o publicitário vem com muita força e fala: como é que eu faço diferente esse mesmo prato? Ou como é que eu crio uma coisa nova e conto isso de uma forma diferente para as pessoas? Como é que eu embalo um produto que aparentemente Uhum. é a mesma que todo mundo conhece, só que de uma forma diferente e ao mesmo tempo um sabor inusitado, que foram os brigadeiros que Uhum. você comeu, com uma textura diferente, Ah, meu Deus, nem fala. É. que lembra o doce de leite, porque eu sou mineiro, né? Tem que trazer isso, mas não No- tem na fórmula doce de leite. Ah, não tem. Não tem. Não tem, seu danado. Eu comi um e falei, nossa, tinha. Bom, ele é mineiro, né? Esse É, aqui, o mais exato. clarinho era de doce de leite. Para mim era doce de Não. leite com alguma coisa. Eu tentava decifrar o que tinha dentro, eu não consegui. Principalmente porque tinha um que tinha uma história assim que chegava quase numa coisa meio salgada, meio misturada com doce. Eu falei, que diabo é isso que eu tô comendo, meu Deus? Isso é muito legal. Todos os nossos Hum, pratos, a hum, gente, primeiro porque eu sou chefe de cozinha, eu consigo equilibrar muito bem as coisas. uhum, E todo mundo tenta adivinhar. Por exemplo, o nosso pudim, que virou um grande sucesso. Todo uhum, mundo fala, mas o que tem nesse raio desse pudim? Porque ele não pode aham, ser um leite só. E não aham, sabe o que é, porque ao mesmo tempo que ele é firme por dentro ele é aham, muito cremoso. Então as pessoas aham. dá tilt na cabeça delas. Aí eu falo, o segredo eu não posso contar. A gente tem vontade de te matar, só isso que eu quero te dizer. A vontade que a gente tem de Bastante. te matar, sabe? Porque a gente fica totalmente curioso. Agora, o livro que eu quero mostrar para vocês, gente, vale a pena comprar, vale a pena ler, tá? Porque a história, ele traz história e traz receitinhas aqui atrás, mas receitinhas é muita coisa da minha parte. São receitonas deliciosas aqui atrás. Inclusive Mas do pudim. tem uma história de busca, Tem. hein, Gustavo? Tem uma história de busca, uma história de pesquisa. Tem todo, gente, é muito interessante. Compra, por favor. Sabores Compartilhados de Gustavo Pereira. Que livraria tem? Tá na livraria da Vila. Tem Hum. 10 livrarias super bacanas em São Ah, Paulo e no ó, Brasil. Vila Travessa deve estar Tá por na aí. Travessa, tá na Ah, então Vila. vai Tá, lá, gente. Vai na sessão de tá muito culinária. legal, muito legal. Deixa eu indicar esse livro para vocês. É um livro com uma autobiografia, que tem receita, que tem uma pesquisa dele. É muito legal isso. Eu estou me Posso dar, deliciando. posso dar um spoiler? Dá um spoiler, porque eu estou me deliciando, que eu estou nas primeiras partes ainda, mas pode dar. Vai. Que é legal desse livro? A gente Hum. brinca com a história, porque todo mundo da gastronomia fala que quem deu a inspiração foi uma avó, né? Aham. Então a gente começa o livro brincando com uma hipótese, que Aham. talvez na época do fogo, quando ele foi lançado, tenha sido feito por uma avó e não por um Eu, homem, né? sim. Então a gente começa lá na Era do Fogo, contando um Aham. pouco sobre essa pesquisa da gastronomia, que é legal a gente entender para ver em que lugar a gente está nessa história toda, e termina Aham. na era da internet, né? Que é tudo muito passageiro, muito rápido. Pois Como é é. que eu me posiciono Aham. dentro dessa loucura que é o dia a dia hoje Aham. da internet? Então, Aham. e É. passando pela história de um menino que queria ser grande e que foi muito feliz e teve muito sucesso nas duas profissões que escolheu, né? Na publicidade e agora na gastronomia. Então, todo mundo que tem uma vontade de se inspirar e quero trocar meu plano A para o plano B, acredita, porque dá certo. Gustavo, o que que é isso aqui dessa foto aqui? Só de olhar é É irritante. arte. Ele é deliciosamente irritante, esse livro, porque só de olhar esse creme aqui, É engordei incrível. 5 quilos, tá tudo bem, mas eu como, eu como. É que Metade dele eu como. a gente come com os olhos. Então, todos os pratos precisam ser muito bem equilibrados, bem feitos. E a gente, na hora que a gente vê algo bonito no nosso prato, dá vontade de comer. Então, eu sempre brinco que eu engordo pessoas.
que eu faço as pessoas se conectarem com as suas famílias e com o passado. E Eu que engordo pessoas, isso é terrível de você dizer, mas é uma só que eu delícia não de engordo, ouvir. só que eu não engordo pessoas só com quilos, com comida. Eu engordo Ah, com sabedoria, com emoção, com felicidade, com amor. Eu engordo pessoas que querem sentir prazer pela comida de novo. hum. Vamos combinar que comer bem, experimentar sabores é É um maravilhoso, né? presente, é um presente. É um presente de Ah, Deus, é um presente divino, eu acho. Eu acho comer uma coisa muito sagrada, e sabe? conecta pessoas e Conecta cria pessoas. laços e lembra Exatamente. histórias. E tem uma Traz coisa que a memória, lembranças, remete a lugares, sabores que remetem à infância, à adolescência, e por aí vai. Como é louco isso, Gustavo. a comida te traz duas coisas. Impressionante. Você está comendo ela no presente, mas ela consegue te levar até o passado através das memórias afetivas. Só que dependendo do que você comer, que você nunca comeu na vida, o paladar Uhum, não retrocede. Então ele te leva para um futuro que ele abre seu uhum, mundo de possibilidades. aham, exatamente. E aquele momento em que você está experimentando um novo sabor, ele já vai para a sua memória. E ali E ele abre fica. portas. E abre portas. E ali ele fica. E no futuro você pensa assim, gente, eu eu tô com vontade de comer aquilo que eu comi, que o Gustavo fez. Você sabe que eu vou na sua loja, né? Por Vou, favor, porque um eu prazer. vou. Estando Você você sabe que lá, não estando, eu vou lá, porque, eu já vi gente chorar. Eu já vi gente chorar só de comer um brigadeiro e cai uma olha. lágrima assim, e é isso que me dá prazer. Eu não tenho Uhum, prazer só eu tenho prazer em compartilhar. Partager uhum, significa isso, é meu buffet de eventos. É compartilhar tudo que uhum, eu vivi, que eu vi e que eu experimentei. E eu compartilho isso com as pessoas através de histórias, através do livro, através de memórias afetivas. Mas quando eu vejo a pessoa fechar os olhos, quando ela come alguma comida, algum prato nosso, ou quando cai uma lágrima, eu falo: esse prazer foi elevado à milésima potência. É isso que me dá o prazer de estar na gastronomia. uhum. E aquela caixinha maravilhosa, todos aqueles detalhes, é, que são detalhes, De luxo, né? é um, torna tudo muito chique, muito luxuoso, e, e você já tem o prazer de receber, É, né? De receber é em um carinho. casa aquilo ali. E você vai abrindo com coisa, se bem que eu fui muito afoito, porque eu já imaginei, eu acho que eu tenho, eu acho que eu tenho uma visão de raio-x quando se trata de comida, eu já imaginei que seria alguma coisa de brigadeiros. E eu falei, deve ter brigadeiro de todos os tipos. Eu fui, vlap, e o pessoal aqui, não, calma, eu tenho que fotografar. Me fotografa depois que eu comer. Agora não. Monta tudo de É, novo, fotografa. E aí eu fui aqui passando uma tarde, você me proporcionou uma tarde. que delícia. É uma tarde É, deliciosa no sentido que literal da bom. palavra, que É que é foi engraçado, né? As pessoas elas querem dar de presente para as outras coisas muito luxuosas. E a gastronomia, que é muito primitivo, ele é uhum, um presente que pega aqui no coração, na alma. Então, exatamente, dependendo do que você come, aquilo te aquece, te abraça. exatamente. E que é coisa mais brasileira que o nosso brigadeiro. Então, refazer o brigadeiro, que eu demorei 4 meses para chegar nessa receita, que é um brigadeiro Uhum, que você coloca na boca, ele derrete na boca. Ele não é tão uhum. doce e ele é reconfortante. Então é tipo, todo mundo que come esse brigadeiro, eu só vejo fechar os olhos e ir para Ai, que lugares que eu delícia. nem imagino que foram. Ah, eu vou lá, você sabe que eu vou lá, eu preciso, eu tenho que ir. E vamos contar mais. Aí você, Vamos. 20 anos como diretor da 20, agência 20 Young anos. Rubicam? É, a penúltima agência que eu passei, que era do Roberto Justus, foi a Young Hum, Rubicam, que eu cuidava Rubicam. do Hum, principal cliente dele, e depois fui parar na Léo Burnet, também cuidando do cliente uhum, Bradesco,
E ali eu já sentia uma necessidade tão grande de ir para a gastronomia, que é muito Uhum. doido, que às vezes eu fazia jantares com os clientes, ao invés de eu levar no restaurante, eu promovia o jantar na minha casa. E Ah, aí que eu já legal. cozinhava para as Aham, pessoas. aham. E eu me lembro do diretor que olhou para mim e falou assim: "Olha, eu não sei o que você vai fazer com essa informação. Você é um excelente publicitário, já ganhou Cannes, mas você tem que ir para gastronomia." Aí me Você criou um já... problema. Quantos prêmios você ganhou? Eu ganhei 3 prêmios de Cannes, Ah, assinando como atendimento da conta. Ah, ah. um deles foi impresso, que foi ouro, depois foi bronze, que era o prêmio máximo da publicidade no mundo, era ganhar Cannes, né? É E lógico, é. aí quando eu cheguei ali, eu falei assim, pronto, acho que eu já fiz tudo que eu precisava dentro da publicidade. Agora eu Já preciso ganhei começar três do cães, tá zero. tudo bem. É. Agora é começar do zero. E aí mas você já tem essa proximidade. Eu não cheguei nessa parte, se tem. Você tem essa proximidade com a cozinha como? Com forno e o fogão? Como foi essa sua proximidade? Eu sou mineiro, né? Então eu tenho uma avó Já que nasceu, era já nasceu na cozinha, o mineiro, né? com Vamos muito combinar. sabor, muito sabor. E É. era, e era uma coisa que, tipo, todas as férias de julho e de dezembro, janeiro, os meus amiguinhos, né, de colégio, iam viajar para Paris, Nova York, e eu Aham. sempre ia para fazenda. Eu sempre caía Ah, na fazenda da minha avó. E eu ah, me tem lembro que coisa melhor naquele, não. Tem coisa mas a gente não melhor não. sabia quando criança, né? A gente não Ah, sabia, não tinha essa ideia. queria ir E para o ali, exterior, né? você Exatamente. queria conhecer o mundo. Aham. E depois eu conheci o mundo, mas naquele momento foi tão importante esse contato com a minha avó que ela me ensinou tudo que eu sei na gastronomia. E olha que eu estudei. Eu fui trabalhar no Mani, eu estudei aqui em São Paulo gastronomia, fui estudar na Harvard de gastronomia no mundo, que é em Paris, Uhum. chamada Ferrandi, mas Uhum. todas as minhas memórias afetivas na gastronomia eu lembro dela. Nessa cozinha de forno a lenha, Nossa, cozinhando com a minha avó todos os dias. nossa, é inesquecível. Eu gosto muito de ir a Minas por causa da comida, sabe? Eu imagino. A arquitetura, eu tenho bons amigos arquitetos, bons amigos da moda, porque nunca vi povo mais criativo do que o mineiro, Exato. de uma criatividade fora de série, um povo inventivo, um povo talentoso. Já tive um mineiro trabalhando comigo, criando flyers de eventos que a gente fazia, e mas cada um melhor, mais coisa do que o outro, mais espetacular do que o outro. Eu falei, E isso eu que vou te você. explicar por quê. Eu Hum, sempre falo que a criatividade, seja em qual área, ela está muito ligada à escassez. Então, uhum, os grandes pratos criados no mundo foi sempre muito próximos à guerra, né? A gente estava uhum, ali sem nada para comer, então você tem que ser extremamente criativo. uhum, Minas tem essa coisa de ter recebido muita coisa dos escravos, dos imigrantes, de outros uhum. lugares, e a gente precisou ser criativo para poder fazer a nossa identidade dentro da gastronomia. Então, Sim, acho que e, o mineiro que não tem tanto esse reconhecimento por estar em Minas, ele tem que galgar muito mais sim. espaço e mostra essa criatividade inteira. Então, eu sou Pois muito fã é. de Minas Gerais. E a criatividade do mineiro tá. Bom, eu conheço um humorista mineiro e o qual eu considero uma pessoa querida, um amigo, apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, a internet que nos proporcionou isso, que se chama o Gustavo Tubarão, que tem uma história Ele é incrível, maravilhosa, verdade. e mineiro de raiz, dono de Guarapari, que eu sou do Espírito Santo, Os né? mineiros são donos de Guarapari. E, pois é, Gustavo Tubarão é um dos que loteou Guarapari, pegou um pedaço de Guarapari, tomou conta durante muitos anos, mas o capixaba com mineiros
sempre conviveram muitíssimo bem. Muito bem, muito bem. Até porque a gente não tem praia, então o Espírito Santo foi a nossa praia durante muitos anos. Eu me lembro de vários carnavais e verões. A gente ia pro Espírito Santo, Piúma, Guarapari, Iriri, Anchieta, Piúma, Piúma, Anchieta, eita. tudo. E ali se Então misturava tudo. a gastronomia capixaba é muito também da minha formação. Não, Isso é muito legal. eu gosto muito da gastronomia capixaba. Mas o que a gente tem para Também. dizer muito, com muito orgulho, vocês têm muitas coisas, mas a gente diz com muito orgulho é a moqueca, né? A A moqueca, moqueca é eu acho incrível. ela incomparável, desculpa os baianos, mas a moqueca é incomparável, porque não tem leite de coco. E É, particularmente para mim, leite de coco não me dá dor de barriga. Se não tem leite de coco, eu não tenho dor de barriga. Então a moqueca é um negócio que eu como, meu Deus, como eu o que amo eu gostei, moqueca. o que eu gostei muito da gastronomia é Hum, poder ser uma gastronomia muito inclusiva e, ao mesmo tempo, brincar com a gastronomia do mundo inteiro e do Brasil. Então, hum, os franceses me deram a base, né? uhum, Mas o mundo me deu a criatividade. Então, hoje eu uhum, faço fusão do mundo inteiro. Eu brinco com a gastronomia. Acho que é por isso que a gente é muito criativo aqui na Partagê, porque a gente não uhum. tem certo ou errado na gastronomia. A gente tem descoberta de sabores. As pessoas vão ficar encantadas com novos sabores. Então, eu agradeço todo mundo, inclusive todos os estados brasileiros, por me proporcionar sabores novos. Sim, porque E você aí eu poder pesquisou brincar. tudo. Você foi pesquisando os Pesquisei tudo. estados. Você foi pesquisando os Exato. estados. E o, o seu trabalho é tão magnífico, é tão Obrigado. delicioso, que você vai criando. Você tem até o prazer de Tem. brincar com isso. Espera aí, deixa eu fazer isso. Sabe? Isso é muito bom que quando a gente mexe com a criatividade, com a nossa É, criatividade, a gente viaja, né? A gente e a viaja. Parece que a Partagê, gente toma uma droga qualquer, que sei lá qual sim. é, e faz uma viagem e começa a criar essas coisas todas. Então, E a Partagê, ela tem esse lugar muito que ela está ganhando esse espaço na gastronomia, que é da viagem gastronômica. Como não tem certo ou errado, e sim a criatividade em primeiro lugar, a gente usa em alguns ingredientes que os convidados e os clientes se deliciam pela história que eu conto ali na hora. Então a gente fez um evento todo grego que eu peguei a hum, base da cozinha mediterrânea, mas eu hum, brinquei do salgado para o doce de uma oh, meu forma Deus. que as Ai, pessoas ficaram cozinha, loucas. aham. Cozinha E mediterrânea. Amo, amo. é maravilhosa. E aí a gente fez, por exemplo, pratos salgados, aonde a base principal era o iogurte grego. Nossa. E na hora que a pessoa comia, aquilo explodia na boca e ela não entendia se Uhum, aquilo era uma sobremesa ou se era um prato salgado, mas fazia uhum. todo sentido daquela refrescância na boca dela. Parecia que ela estava Olha. sei lá, em Mykonos, né? Em Santorini. E a loja, gente, quero te dizer que aqui eu quero dizer para vocês se vão ficar com pena de mim ou não, ela é perto da minha casa. É aqui no Cerqueira César, é um bairro aqui encostado no meu, que eu moro no Jardim América. Mas ó, a boa notícia é, nós estamos com um Hum, delivery muito forte e a gente entrega para não só em piorar, São né? Paulo, Para mas piorar, no né? Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente está No entregando. Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Então Que isso? tem alguns produtos que viajam super bem e aí a gente entrega no Brasil inteiro. Olha, Então não é é o desculpa de publicitário não. agindo aí, é o publicitário. Bom, e eu como tenho seguidores no Brasil inteiro, incluindo o Nordeste, incluindo o Ótimo. Nordeste, no Sul, eu escrevo também para uma coluna do Sul, escrevo para o nosso site e escrevo para o Balneário Camboriú. Então, Balneário Camboriú, fica atento aí. Se Que precisar, eu delícia. deixo o endereço da loja, eu deixo o telefone da loja para vocês na minha coluna de lá, Sim. A gente porque. tem o site também, que a pessoa pode comprar direto no site. Uhum. E com coisas maravilhosas, tipo o nosso café, que a gente criou um café específico
que é 100% arábica, que cria harmonização, inclusive com brigadeiro, que é Uhum. maravilhoso. Ai, Tem meu os pães Deus. de mel, que são todos pintados à mão, que parece uma arte. Então, Hum. muita coisa a gente consegue mandar para o Brasil e as pessoas conseguem já conhecer um pouco da nossa gastronomia diferente da Patagia, que é muito legal. Você sempre sai na frente, né? Você tem um. Você é irrequieto, né? Você é um cara Eu não consigo irrequieto. ficar parado, eu não consigo ficar Aham, parado. Eu já fico pensando aham, em milhões de outras coisas. Quando a aham, pessoa vem com a farinha, eu já venho com o bolo inteiro aham. pronto, Ah, porque... a velha história da varia com bolo. É, Exato. no seu caso, realmente eu posso comprovar. E, Sabores e compartilhados, perdão. A incrível história de Gustavo Pereira. Olha, porque não é só o mar de rosas, tem pandemia no meio, tem lockdown, tem um pois monte de é, coisa que acontece aí nessas histórias. pois é, porque na sua, no meio quando você saiu de um trabalho para outro, você pegou a pandemia no meio. Eu falo que existia uma pedra no meu sapato e eu Uhum, nem poderia imaginar. E essa pedra foi gigantesca, porque uhum, a primeira coisa que foi afetada na pandemia foram os eventos, porque ninguém podia mais aglomerar. E né, foi a exato. última coisa que voltou, foram os eventos, porque também não podia aglomeração. Então ali foi difícil. E aí eu me reinventei e criei os Uhum, produtos e depois criei a loja e aí o delivery, justamente para a gente poder se manter ali no mindset das pessoas. E graças a Deus os eventos voltaram e voltaram com muita força. E aí a gente foi para um lugar, um espaço 10 vezes uhum, maior para poder uhum, fazer atender esses eventos que antes eu comecei com eventos pequenos, né, 10, 15 uhum, pessoas. Hoje eu faço uhum. eventos para 5.000 pessoas. Que isso? Que isso? Você é um absurdo. É uma Você loucura. é um exagero. Como é que como são esses eventos gastronômicos? Quero saber detalhes. Vamos lá. A gente faz eventos pequenos também, que é aquele evento que é quase um restaurante Michelin, onde eu conto a Uhum. história de cada prato, só que eu conto pessoalmente na casa da pessoa. Então é como se ele Ah, levasse o restaurante Michelin para dentro da casa dele. E ao invés do olha. garçom contar, é o próprio chefe que conta. E a Hum, gente faz eventos para 200, 300, casamento, hum. aniversário e corporativo, e chegou a 5.000 pessoas. Por quê? A gente tem uma coisa aqui na Partagê que a gente conta história. Então, nenhum evento é igual ao outro. Cada cardápio é assinado exclusivo para cada evento. Então, eu fiz um evento grego, né, super diferente para 12 influenciadoras da moda, e estou fazendo um Uhum. evento, e fiz um evento para 5.000 pessoas de Natura, onde a gente contava a história do Brasil através da gastronomia. Então, cada evento é Uhum. muito diferente e pode ser desde pequenos a gigantescos. O importante é que a gastronomia seja muito bem feita. Para quem quer saber e quer participar, como faz? E Como quer ir a faz? esses eventos? A esses A gente eventos. tem, esses eventos normalmente eles são eventos fechados, né, que é para convidados, mas de vez em quando eu faço aquela loucura de fazer um evento aberto para o público vendendo ingresso, né, vendendo convite. Isso acontece. Isso é legal. Eu sempre anuncio no meu Instagram, né, o @chefe Gustavo Pereira ou Eu estou @partager seguindo, estou gastronomia, lá, vou ficar de olho. tá lá. Aham, E, aham. inclusive, eu virei o buffet que faz o brunch do mosteiro. O mosteiro, Hum, que é hum. um espaço dos monges aqui em São Paulo, que é muito tradicional e que vale uma visita até lá. E o brunch que Eu não sei acontece no aonde último é aqui. domingo fica ali na Sé, Na, ali do na Largo Praça da do Sé? na Praça da Ah, Sé. sei, eu sei sim, sei sim. Aquele Ia mosteiro que ficar no você falou. lago, Uhum. que é incrível o lugar, e eles fazem uma Uhum. visita guiada no último domingo do mês. E tem um brunch, que agora a gente passou a fazer esse brunch lá no Mosteiro, by Partager Gastronomia. Oh, E aí as meu pessoas Deus. compram o convite, compram o ingresso. Então eu não É paro nem claro no que eu vou, domingo. né? É óbvio que eu vou. É óbvio que você vai me ver muito.
É Por óbvio favor. que eu vou, é óbvio. Quando eu ler no seu Instagram que tem alguma coisa, eu já vou ser o primeiro. Óbvio que eu estarei lá, Que bom. porque, principalmente o Brancho, na Praça da Sé, eu tenho uma história muito interessante com aquela região ali, que quando eu estudava em Vitória, no Sacré-Cœur de Marie, e ali tinha o Sacré-Cœur de Jesuí. E a gente sempre fazia encontros dos, dos Sacré-Cœurs, sei lá qual é o De nome, todos os lugares. dos estudantes do Sacré-Cœur de Marie, Sacré-Cœur de Jesuí. O Sacré-Cœur de Jesuí não existia em Vitória, porque o Sacré-Cœur de Marie era para homens e mulheres. Já em outros estados era só para Só mulheres, para no ou para Rio era só homem. para mulheres, e o Sacré-Cœur de Jesuí aqui era só para homens. Mas eu tenho a história de viver, porque eu estudei muito no Sacré-Cœur e tenho a história de viver aquilo ali. Que legal. Agora, e ainda por cima, ver. Então, meu Deus, um branche ali No ali mosteiro, que no é incrível. mosteiro, como É é que que eu não assim, posso? eu quando eu entrei na gastronomia, eu precisava trazer um pouco da experiência da publicidade. E para mim, de verdade, a gastronomia hoje ela não pode ser só para encher a barriga, né? Para matar a fome. Uhum. Ela tem que ser para viver uma experiência. Tem que ter uma Seja história, gastronômica, tem que ter uma um história por trás. conhecimento. É, Conhecimento nunca é demais, tem que ter. exato. É necessário, se faz necessário Se conhecer. faz necessário hoje em dia. Então É, é tão sim. importante quando a gente alia a gastronomia a conhecimento. É rico, fica uma coisa muito rica e a gente sai do lugar comum. Até porque a gastronomia nasceu praticamente em volta de uma mesa, né? Em volta da família, contando histórias, como é que foi seu dia. É. Então, ela é pautada por essas experiências e histórias. E que é a coisa mais democrática que a gastronomia, porque é divertida, democrática, une pessoas de esquerda, direita, centro, sei lá da onde, do lado, dane-se de onde é, une as pessoas em volta de uma mesa, une uma família em volta de uma mesa, une amigos em volta de uma mesa. Quer dizer, Exato. é uma das coisas mais fundamentais do mundo. Quer dizer, a gastronomia existe desde Cristo. Aliás, de Exato. antes de Cristo, né? Já antes de De antes de Cristo. Porque Cristo, todo mundo porque precisava caçar e precisava comer aquelas. caçar e se Caçar. reuniam em torno da caça ali. Então, a Exato. gastronomia sempre reuniu as pessoas, uniu as pessoas. É um trabalho magnífico. Eu acho que vocês têm um dom. Os chefes têm um dom divino, sabe? Eu acho que a gente aprimora isso ao longo do tempo, mas tem que Uhum. ter uma empatia, tem que ter um cuidado, porque a gente está falando de vidas, né? E alimentando almas e pessoas. Não é à toa Exato. que o chefe, na época do medieval, os reis, né? Eles faziam os chefes experimentarem primeiro a comida, porque se morresse, tava Uhum. ali, era o chefe que morria, era o cozinheiro que morria. É verdade. Então, Tem toda a uma. gastronomia Tudo tem um gira em torno de poder. comida. Se você se você olhar a história do mundo, né? Tudo gira em torno da comida. Querido, Tá muito bom? obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado Obrigado, eu. Brigadeiros. por me viciar novamente em brigadeiro, sabe? E agora, ainda mais que eu sei o endereço da loja, agora eu já estou lá, já dá para ir andando. Então. Em Obrigado breve pelo eu carinho enorme. vou lá com meus filhos, porque eles adoram também. Eu tenho um filho que parece um. O garoto é uma Uma formiga. formiga. O garoto é uma Esse- formiga, ele ama doce. Esses são os Ama. melhores, são os É, melhores. os que Tá dão mais bom. prejuízos para mim. Esses, esse é o que dá mais prejuízo. Muito obrigado por tudo. Um beijo grande para Obrigado pelo você, um carinho. sucesso Beijo para enorme. todos. Que Para eu nós te e para desejo turistas. mais e mais e mais e mais ainda, tá? Obrigado. Porque Obrigado por você é tudo. merecedor. Sua história, ainda vou acabar de ler, mas eu vi que a história é empolgante. Eu tenho que tirar Tem um final muitas de semana para ler. reviravoltas. É, Muitas, Obrigada, muitas. Luiz. obrigado vocês por tudo, tá? Obrigado pela gentileza, pelo tempo. Estou aguardando as fotos, hein? Tá, Thaís? Então Um aí, beijo para já. vocês, gente. Bom